Mais um dia abençoado, que a graça, a paz do Senhor Jesus seja na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios, que o Senhor te abençoe grandemente, tá bom? E nesse dia que o Senhor já nos deu, é um presente dele para nós, que nós possamos dizer: Senhor, eu recebo todas as bênçãos que o Senhor já preparou para mim. Eu tomo posse de todas as vitórias que o Senhor tem determinado para mim neste dia. Tome posse. A Bíblia, ela declara que nós temos 365 bênçãos para nós. Pelo menos 365 ela fala isso, de bênção, de vitória. Ou seja, todos os dias você tem uma bênção. Todos os dias você tem vitórias. Às vezes você não consegue nem enxergar. E muitas vezes você viu só a derrota, você viu só a perda. Mas por trás de uma derrota vem grande vitória. Por trás de uma perda vem muitas conquistas. É pela fé que você conquista. Você está entendendo? E eu sou grato a Deus porque você tem nos acompanhado. Muito obrigado. Que Deus em Cristo realmente te recompense, porque você me ajuda. E quando você manda este vídeo para alguém, alguém é alcançado. Tenha fé nisso. Você abençoa alguém, tá certo? E a nossa intenção aqui é abençoar alguém com a palavra de Deus, porque nós sabemos que somente a palavra de Deus pode alcançar o mais profundo do nosso coração. Quando nós deixamos a palavra, ela penetra. A Bíblia, o Senhor mesmo diz que, quer dizer, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz que a palavra ela é como uma espada de dois gumes, ou seja, afiada dos dois lados, e ela penetra no mais profundo da alma, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, ou seja, somente a palavra de Deus pode encontrar, coarir nosso coração, separar as coisas uma da outra, sabe? Aquilo que é carnal, aquilo que é humano, daquilo que é espiritual. Então entenda uma coisa, Deus tem uma palavra poderosa para você. Não sei o que você possa estar passando, não sei o que você está buscando, mas uma coisa eu te garanto, Deus tem algo poderoso para a sua vida, tá bem? Então nós vamos começar a leitura de hoje com um texto que está registrado no Evangelho que escreveu João o apóstolo, tá? O Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João o apóstolo. E eu sei que isso vai fazer uma mudança na sua vida. E esse texto está exatamente no capítulo 14 do livro de João, a partir do verso 1. Se você puder me acompanhar, faça isso. Nós vamos ler o verso de 1 a 4. Tá certo? Pegue a sua Bíblia ou abra lá o seu Google, seu celular, e procure esse texto. João 14, de 1 a 4. Veja bem o que Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Entenda, meu irmão, Deus ele se preocupa muito com a gente. É errado quando nós falamos assim: poxa, se Deus estivesse preocupado comigo, eu não passaria por isso, ou não passaria por aquilo, ou isso não teria acontecido. É um erro nosso. Ele mesmo disse que nesse mundo nós teríamos frustrações, teríamos momentos difíceis. Mas é preciso confiar. Nós, muitas vezes, não entendemos pela forma natural, como está acontecendo, certos acontecimentos na nossa vida, o que acontece, catástrofe, coisas assim que acontecem, mas ele nunca negou nada disso. Ele mesmo disse que antes de chegar o fim determinado das coisas, nós veríamos muitas guerras, terremotos, nós veríamos fome, peste, nós veríamos a maldade, porque
O homem, ele vai ser julgado por aquilo que ele faz, que ele fala, que ele pensa. O ser humano, ele vai ser julgado. E nós precisamos buscar a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira humanidade. Porque como Deus nos criou? Ele criou o ser humano perfeito, como Adão era no jardim do Éden. Ele era perfeito. Como Deus muitas vezes deu testemunho de, por exemplo, Jó. Quem era Jó? Ele mesmo diz, ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então esse é um testemunho de um homem. Agora eu te pergunto, Jó teve problemas? Sérios problemas. Ele perdeu 10 filhos. A Bíblia diz que Satanás matou 10 filhos de Jó. É uma perda que nós podemos dizer assim, de um filho que praticamente é incurável para nós. Só Deus para consolar uma família que perde um filho, uma mãe, um pai, os parentes que perdem um ente querido. Mas Jó perdeu os seus bens, mas você percebe que para Jó nada disso tinha importância. Ele mesmo disse, Deus me deu, Deus tirou. Na verdade não era Deus que estava tirando. Deus permitiu que Satanás tirasse. E é essa a diferença. Você muitas vezes vê que coisas, como eu posso colocar aqui, coisas difíceis, angústia, dores, perseguições, perdas acontecem na sua vida, aí naturalmente nós queremos dizer, não foi Deus. Não foi Deus que fez isso. E às vezes não é Deus. A maioria das vezes não é Deus. Deus até permite que Satanás toque nas nossas coisas, toque em nós. Porém, quando nós entendemos pela fé que Deus ele pode permitir todas as coisas e ao mesmo tempo nos garante todas as coisas, nós falamos, não, Deus está no controle. Ele me ama e ele vai solucionar. Então este problema ele se volta numa grande vitória, numa grande alegria. Deus vai preencher o seu coração. Além de que Deus, quando criou Adão, Deus criou Adão da melhor maneira possível, deu a ele o seu próprio espírito, criou ele a sua imagem e semelhança como somos nós. E o que acontece? Adão traiu o Senhor, virou as costas para Deus. E nós fazemos muito isso. Nós fazemos muito isso. Mas o que eu quero dizer para você, por exemplo, esse texto aqui, em João 14, Jesus estava preparando os seus amigos, seus apóstolos, porque ele estava, a partir desse texto, você vai compreender o que é importante. Jesus estava dizendo para eles assim, olha, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, tá? Nas mãos dos malfeitores. Porém, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E vou embora, vou ascender, vou para o céu. E os apóstolos começaram a ficar tristes. Os discípulos de Jesus começaram a ficar tristes com isso. E é por esse motivo que ele traz essa palavra de ânimo, de encorajamento, quando ele diz assim, olha, não fique triste o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus ele não estava só como Salvador. Jesus ele tem as 3 personalidades deles principais, que ele é profeta, sacerdote e rei. E nesse momento Jesus ele estava falando como profeta. Porque o próprio texto, Deus ele fala para o seu povo, o povo de Israel ainda, disse, olha, crede nos seus profetas e também em mim. Então, é necessário que quando Deus levanta um homem de Deus, que ele traz a palavra de Deus, é importante a gente creia nas profecias de Deus. Não que a gente não vá fazer prova, não que a gente não vá pedir a Deus a direção, é preciso isso. Mas é importante que a gente creia. E Jesus ele está falando exatamente isso. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou
preparar-vos lugar. E o que esse texto também quer dizer para nós no dia a dia? Quando nós confiamos no Senhor, quando nós acreditamos nele, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Se você confiar, a ajuda vai chegar, a vitória vem. E você, quando confia no Senhor, aquele momento de tribulação, de dor, de angústia, de perda, você consegue passar por este momento melhor do que muitas pessoas. Porque o seu coração ele está carregado de fé, o seu coração está cheio de alegria, de paz, o que nós precisamos. Em meio à guerra, uma pessoa que confia no Senhor, ela tem paz. Em meio à perda, ela tem certeza de que o Senhor irá restituir para ela tudo que ela precisa. Lembra de Jó que eu falei? Deus deu para ele mais 10 filhos, mais 7 filhos homens e mais 3 filhas. Esses 10 filhos de Jó vão substituir os primeiros? Não, mas vão preencher o coração da saudade que ele tinha dos filhos. Vocês estão entendendo? E as outras perdas, se a gente for falar de finanças, não é o meu objetivo falar de dinheiro, essas coisas. É claro que tudo nós precisamos. Você precisa. Mas Deus deu para ele o dobro. E eu acredito que ele deu amigos sinceros. Porque os amigos anteriores foram aqueles que mais acusaram Jó. Quem sabe você não está passando por uma situação e alguém está dizendo para você, olha, isso aí que você está passando é pecado. Como os amigos de Jó fizeram. Disseram que o que ele estava passando naquele momento é porque ele tinha pecado. Nem sempre é. É claro que nós carregamos os frutos, ou melhor dizendo, nós colhemos os frutos de que nós plantamos. Se nós plantamos paz, nós vamos colher paz. Se nós plantamos guerra, nós vamos colher guerra. Se nós plantamos mentira, vamos colher tudo isso. Então não adianta, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Só que Jó e você talvez não esteja passando por uma situação de adversidade por conta de pecado, de erro. Não. Pode ser uma provação. Ou pode ser uma tentação. Ou pode ser as duas. Satanás está te tentando e Deus, em meio à tentação, está te provando para ver se você permanece fiel. Para ver se você realmente ama a Deus. E a recompensa é certa. A recompensa ele vai te garantir. Não pense que qualquer perda você não vai ter de volta, você terá. E a Bíblia diz que você, quando é fiel, você recebe em dobro. Perdeu bens, dinheiro, vai receber em dobro. Então pense, vale a pena confiar no Senhor. E ele continua dizendo assim, olha. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É interessante esse texto porque o Senhor está nos garantindo que ele foi para o céu e lá ele está. Jesus está no céu. Já está tudo preparado para nos reunir juntamente com ele. Vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento em que, não importa o que nós temos, casas, carros, né? Não importa o dinheiro que temos, nada disso nós vamos levar. Mas lá no céu, já tem tudo preparado para nós. Inclusive um grande banquete. E é isso que você precisa crer e entender. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Analise bem. Vale a pena você adoecer, você se destruir por causa de um problema, por causa de uma perda? Às vezes a pessoa deixa de querer viver porque o esposo foi embora, porque um filho faleceu, não querendo diminuir a sua dor. É muito grande, tá? Às vezes nós somos tão apegados a uma pessoa que quando ela vai embora, nós nos sentimos traídos, nós nos sentimos abandonados. Mas não podemos deixar que isso seja maior do que a nossa confiança em Deus. Eu não quero nem estar na pele de quem perdeu um filho, uma filha, perdeu um ente querido. Não, não. Eu sei
próximo disso. Eu sei o que é perder alguém. O meu pai, a minha irmã mais velha. Quando eu perdi o meu pai, enquanto ele estava no leito doente, eu estava orando, pedindo a Deus. Até que chegou o momento do sepultamento. Quando começaram a jogar a areia em cima do caixão, o velório foi tranquilo, eu não chorei muito no velório, mas quando começaram a jogar a areia, a terra em cima do caixão, foi uma dor terrível. Foi como sei lá, parece que a minha alma estava saindo de mim. Parece que a perda era realmente algo assim cruel. Foi assim que eu senti. E eu não consegui conter mais as lágrimas. E isso perdurou por muito tempo. Eu me lembro que eu já estava... quando meu pai faleceu, eu não era casado ainda. Casei, depois de um ano casado, eu me acordei de madrugada, numa madrugada, em pranto, chorando muito, sentindo a falta do meu pai. Então foi 1 ano, 2 anos, mais ou menos, sentindo muito a falta dele. É claro que às vezes a gente não relata. Agora imagine você, a minha mãe, a esposa do meu pai, o quanto ela sofreu. E meus irmãos. Então nós que perdemos alguém sabemos. A mesma coisa foi com a minha irmã. Eu sonhei, ela estava doente, e eu sonhei como ela iria partir. O sonho que eu tive, eu chegava em casa, né, na casa dos nossos pais, nessa época assim que eu era solteiro, e ela era bem jovem. A minha irmã, quando faleceu, ela tinha 55 anos de idade. Mas quando eu a vi no meu sonho, ela só tinha mais ou menos uns 17 anos, 18 anos. Ela era morena, cabelo bem liso, e eu vi aquela jovem muito bonita, e a minha irmã estava com câncer, o rosto dela estava deformado. O câncer dela foi devido a um acidente que ela sofreu de carro. Bateu muito a cabeça isso ela tinha 22 anos de idade, mais ou menos, quando ela sofreu mais ou menos esse 20, ela era bem nova. Me lembro disso. Ela era bem nova, 20 e poucos anos de idade. E o trauma foi muito grande, bateu muito a cabeça dela e deu um câncer. E aos 50 anos esse câncer se revelou e aos 55 ela veio a falecer. Então ela sofreu muito. Era uma situação muito difícil. Quando eu sonhei com ela, antes dela partir, ela só tinha mais ou menos 17 anos. É assim que as pessoas crentes no Senhor, não é crente de religião, é crente no Senhor, no que Ele diz, no que Ele promete, é assim que elas se transformam. Não importa se você está passando por uma situação, se Deus vai lhe levar por causa de uma enfermidade. O que é importante é como você vai estar com Ele. Bem, e eu conversei com ela, eu falei assim, só que eu no meu sonho, ela era a minha sobrinha, que ela parecia muito com a minha sobrinha Kelly. Aí eu disse assim mesmo, Kelly, quando foi que você ficou curada? Ela disse, foi, não, quem foi que te curou? Eu perguntava assim. Ela disse, foi ele, ela não me dizia o nome. Ela dizia assim, foi ele. E eu entendi, ela disse, olha, foi Deus. Quem mais? É como se ela quisesse dizer, foi ele, quem mais? Eu disse, meu Deus, Kelly. E aí eu dizia, e ela estava com uma mala pequena, uma mala talvez de 10 quilos, assim, uma mala pequena, né? Uma mala bem pequena. E eu dizia, e essa mala, para onde tu vai? Ela disse, olha, eu estou indo para lá com ele. Porque ele me disse que lá eu ficarei totalmente curada. E eu me acordei, a minha esposa estava do meu lado, eu me acordei também em prantos, irmão, chorando muito. Eu imaginava que era minha sobrinha, Kelly, mas depois eu entendi que era minha irmã. Mas analise bem uma coisa, as duas são morenas, tá? Analise bem uma coisa, diante do Senhor ela vai estar perfeita, perfeita. Assim é a pessoa que talvez você esteja chorando, o seu pai, um irmão, o esposo, a esposa,
Talvez você esteja sofrendo muito porque está doente e nada foi feito ainda. Por que você ora e Deus não curou? Eu também não sei. A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, foi que ela me disse aí mesmo, olha, ele me curou e lá eu serei perfeita. Então Deus levou a minha irmã perfeita. Para nós, talvez ela não estivesse perfeita, por causa da deformação. Mas ela, diante de Deus, ela está perfeita. E você mesmo. Talvez você perdeu um avô com 90, 100 anos. Não se espante quando você chegar lá, o seu avô tiver mais ou menos 20 anos de idade. Vô, o Senhor aqui. Não se espante, porque lá não tem dor, lá não tem lágrimas, lá não tem choro. Então, o que o Senhor está dizendo assim, que Ele vai preparar para nós o melhor lugar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Lá é o melhor lugar. E você, talvez hoje esteja atribulado, aflito, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. Tá bem? O Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. Confie, confie. Você já orou tanto? Descanse. Talvez não seja uma questão de fé sua, seja uma questão de escolha de Deus. Ele escolheu levar alguém que está perto de você, para estar com Ele. E lá não existe outro lugar. Vou lhe contar rapidinho aqui esse testemunho do meu pai também. O meu pai tinha muito medo de se operar, muito medo. Ele precisava fazer cirurgia no coração e fez. Foram 3 pontos de safena, trocou uma válvula, ele até fazia a brincadeira disso. Ele disse a mim que ele estava todo reformado, trocaram válvula, trocaram o pneu, ele fazia ele fez essas brincadeiras antes dele falecer. Mas para ele fazer essa cirurgia, ele tinha muito medo de fazer cirurgia. Eu me lembro que eu morava com ele, eu era solteiro ainda, e eu disse para ele, pai, ore, pai. Porque o senhor tem medo, ore a Deus, o senhor é crente, o senhor não pode ter medo da morte. Olha só o que eu estou dizendo, nós não podemos ter medo da morte. Muito bem. E aí ele foi orar, ele começou a orar a Deus, e quando foi, um belo dia ele falou com a minha mãe, se chama ela de minha velha, apesar da minha mãe estar nova ainda, e disse, minha velha, olha, eu vou marcar a cirurgia. Ai, eu até me espantei. Ai, por quê, pai? Ele disse, não, Jesus me mostrou para onde eu vou se eu morrer. Então ele contou o sonho. Jesus vinha, convidava ele para ir até o paraíso. E ele foi. Ele me disse que o lugar lá era maravilhoso, era um lugar calmo. Por que a gente fala calmo? Não é aquele lugar que é monótono, não tem monotonia. Por que calma? Porque é um lugar de paz. Você sente a paz. Aí disse que era um lugar cheio de flores, cheio de árvores, um lugar muito lindo. Então ele disse mesmo, ele disse para Jesus, Jesus, eu não quero mais voltar. Ele queria ficar lá. Jesus disse, não, mas você precisa passar por aquele momento. Por que ele precisava passar? O meu pai, lá no hospital, ele se tornou um evangelista. Ele evangelizou o médico, os doentes, orou por doente. Teve doente que ficou curado porque ele orou. Teve doente que ficou em paz porque ele orou. Teve enfermeiro, médico. Então, ele se tornou um evangelista naquele lugar. Quantas pessoas não foram alcançadas ali pela fé dele? Quantas mais pessoas não serão alcançadas? Porque quando você alcança uma pessoa, muitas outras serão alcançadas. Quando esta palavra alcança o teu coração, você vai falar para uma, para duas, para três. Quando aqueles corações são alcançados, essas pessoas vão evangelizar outros. É por isso que o evangelho de Jesus Cristo ele se multiplica na terra. Fale para alguém do amor de Deus. Fale. Então, mais uma vez, para finalizar, já até me alonguei muito. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. E para onde Jesus foi? Para o céu. Talvez você possa ser até uma pessoa incrédula, né? Se julgue uma pessoa sem religião, não crê em Deus. Mas eu tenho certeza que se você experimentar a morte, você sabe, você sabe, você sabe que você pode ir para um lugar difícil. Então entenda uma coisa. Entenda uma coisa você.
o caminho é Jesus. E existe um lugar no céu preparado para nós. Tá bem? Eu vou orar por você agora, para que Deus ele fortaleça o teu coração. Seja forte no dia da tribulação, da angústia. Seja forte no dia da adversidade, da dificuldade. E só tem uma forma de você ser forte. É quando você confia no Senhor. Tá bem? Vamos orar? Vamos orar. Tá? Oh Pai, em nome de Jesus, teu filho, Senhor. Eu não sei qual é a aflição, qual é a perda, qual é a angústia, qual é a dor que o meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga está passando, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, conforte esse coração, conforte essa vida, que o Senhor ajude, meu Deus, essa pessoa. Que o Senhor dê vitória, Pai, a essa pessoa, Senhor. Visita ela onde ela está agora, Deus. O Senhor sabe o que ela está passando, Pai. A tua palavra diz que o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Sonda e conhece as nossas mentes, Senhor. Ó Deus, esse rapaz talvez seja incrédulo em Ti, Senhor. Não crê em Ti por causa de alguma situação, Senhor. Mas ele sabe lá no fundo, meu Deus, da sua alma, que existe um Deus no céu. E ele precisa de respostas. Ele precisa de ajuda. Pai, ser com ele. Ser com ele, Senhor. Ajuda o teu filho. Dá a vitória a ele. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu sei que você tem me abençoado, você tem me ajudado. Mais uma vez eu te peço, deixe seu like, faça um comentário, né? O que você quiser comentar ali. E também, se possível, se inscreva nesse canal, é importante. Nós queremos chegar a 100 seguidores. Já passamos de 30, graças a Deus. E também graças a você que tem nos abençoado nisso, tá bom? Então, que Deus em Cristo te abençoe, te dê um dia de paz, de felicidade, um dia de alegria, um dia de muita prosperidade, tá? E principalmente, um dia de fé, fé em Deus, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Um forte abraço e tudo de bom para você.